Fala aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e no vídeo de hoje nós daremos o pontapé inicial para a nossa série de resenhas de ensaios do C.S. Lewis. Tá? Em primeiro lugar, nós vamos analisar um ensaio chamado Homem ou Coelho, presente no livro Deus no Banco dos Céus. Para isso, eu preparei um resumo esquemático que tem por fim basicamente facilitar a compreensão e a memorização, que vocês podem acessar por um link presente na descrição desse vídeo. Então sintam-se à vontade, caso vocês queiram acompanhar o vídeo com o resumo esquemático, ou queiram o resumo para que posteriormente possam retomar os principais pontos e compreendê-los, memorizá-los com maior facilidade, fiquem à vontade. Além disso, na descrição também tem o link para adquirir esse livro. Tá? É um link de associados da Amazon, então comprando por ali vocês não pagam nada a mais, mas ajudam e apoiam o meu trabalho nesse canal. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu publico vídeos novos todas as terças e sábados ao meio-dia. Tá? Por isso, se esse conteúdo for útil para você, considere deixar um like e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Indo ao que interessa, o ensaio consiste basicamente numa reflexão sobre a pergunta: é possível ter uma boa vida sem crer no cristianismo? E é uma questão que certamente subsiste até hoje. Se não formulada dessa maneira, ao menos implicitamente nos debates que nós vemos por aí na internet, em que se dizem coisas do tipo: não é preciso crer em Deus para que a pessoa seja boa, não importa se ela é cristã ou se não é, ser bom está ao alcance de todos. Ou, por outro lado, todo ateu é imoral, sem crer em Deus não é possível ser bom, e coisas desse tipo. Então, certamente é uma questão que continua pertinente, permanece pertinente. Mas nos atendo ao conteúdo do ensaio, eu diria que ele está dividido mais ou menos em duas partes. Uma primeira parte em que o Lewis, parece-me, faz um exame dos pressupostos da pergunta, ou seja, investiga o que há por detrás dela, o que está suposto. E uma segunda parte em que há uma tentativa por parte do Lewis de responder a pergunta a partir de uma perspectiva cristã, mas que implicará na necessidade de realocá-la. Será inevitável que ele realoque a pergunta e a reformule, por assim dizer, em contexto cristão. A gente vai ver melhor como isso funciona conforme a gente ataca esses pontos aqui. Quanto à primeira parte, o que há por detrás da pergunta? Segundo Lewis, há implicitamente um certo desprezo ou desinteresse pela verdade ou falsidade do cristianismo, somado a uma priorização da utilidade como critério de avaliação. Tá? Como assim? Tá? Basicamente, parece que a pergunta é feita por alguém que não se importa se o cristianismo é de fato verdadeiro ou falso, mas somente se é útil. Se é útil para que se obtenha uma boa vida. Mas se o cristianismo for falso, e esse é o ponto do Lewis, se ele for falso, nenhum homem sincero desejará crer nele, por mais proveitoso que lhe seja. E se for verdadeiro, todo homem sincero desejará crer nele, por mais que isso não lhe traga nenhum proveito. Ou seja, em ambas as possibilidades, tanto num caso como no outro, a questão da utilidade simplesmente não importa. Mas é justamente a utilidade que aparece em primeiro plano na pergunta. Porque a pergunta não se importa, não se interessa se o cristianismo é verdadeiro ou se ele é falso, se ele deve ser aderido porque ele nos levará à verdade e não à falsidade, mas sim se ele nos dará uma boa vida, se ele é útil para que nós vivamos bem, melhor dizendo. E é aí que entra o segundo problema por detrás da pergunta. O termo bom em boa vida é muito amplo e precisa ser melhor definido, especificado. Por quê? Porque tanto o cristão quanto o não cristão podem desejar fazer o bem. Tá? Isso pode levá-los a muitas opiniões ou ações comuns, como por exemplo, ajudar o próximo, querer o bem, auxiliar, ajudar o próximo e prezar por uma educação de qualidade, por exemplo. É algo que eu acho com que ambos concordariam. Mas cedo ou tarde, a divergência de crenças implicará em divergências quanto ao que se entende por bom, por bem. Tá? Porque num caso, por exemplo, do não cristão, supondo que ele seja ateu, ele muito provavelmente crê que o homem é somente um corpo, ou seja, um produto da natureza. Tá? E o cristão, por outro lado, crê que o homem é um ser dotado de alma imortal, que foi criado por Deus, que está apartado dele pelo pecado, e que precisa se render, como o próprio Lewis utiliza a expressão, deixar as armas caírem da mão para o chão, se desarmar,
e retornar a ele por meio de uma fé obediente. Diante disso, aquilo que ambos entendem por ajuda ao próximo pode significar coisas completamente diferentes. Porque, num caso, pode significar encher o próximo de bens materiais, prazeres, poderes e, entre outras coisas, deste mundo. No outro caso, pode significar auxiliar, ajudar o próximo, ensinando-lhe a colocar o coração naquilo que é espiritual e eterno. Então, são duas alternativas bastante diferentes, ou melhor, duas soluções para um mesmo bem, né? Para um mesmo desejo de fazer o bem, completamente diferentes. Né? E não é preciso nem dizer a respeito do caso, como eu havia falado, ambos prezam por uma boa educação, mas é evidente que, tendo em vista que um crê que o homem é somente um corpo, um produto da natureza, e outro crê que o homem é um ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança e todas aquelas coisas que eu já havia dito, que ambos prezarão por tipos de educação bastante diferentes. E aí entra o terceiro problema por detrás da pergunta. Tá? O Lewis é extremamente perspicaz, e nesse ponto ele percebe que há uma certa atitude por detrás da pergunta que não a deixa clara, que faz com que ela não seja precisa o suficiente, com que ela esteja mal direcionada. Por quê? Ele vai dizer o seguinte: a questão que se apresenta a cada um de nós não é possível que alguém tenha uma boa vida sem o cristianismo, mas antes eu posso, ou seja, eu posso ter uma boa vida sem o cristianismo. E o que ele vai dizer? Todos nós sabemos da existência de homens bons que não foram cristãos. E ele vai citar o caso de alguns, como por exemplo Sócrates e Confúcio, né, que nunca ouviram falar a respeito do cristianismo, e mesmo assim, parece-nos viveram boas vidas. Tá? E também homens como John Stuart Mill, que apesar de terem ouvido falar do cristianismo, dedicaram-se a investigá-lo e a buscá-lo com toda sinceridade, ou buscar a verdade com toda sinceridade, e mesmo assim não conseguiram crer. E é aí que entra o problema. Por quê? Porque supondo que o cristianismo seja verdadeiro, que o que ele alega seja verdade, estes homens, Sócrates, Confúcio e John Stuart Mill, eles estavam num estado ou de ignorância sincera ou de erro sincero. E por que isso é importante? Porque nenhum desses casos, nenhum nem outro, é o caso de quem realiza a pergunta. Tá? Por quê? Se nunca tivesse ouvido falar do cristianismo, não realizaria a pergunta. Então não é o caso como é o caso de homens, como dos homens citados, Sócrates e Confúcio. E se tiver ouvido falar do cristianismo, investigado com profundidade a sua veracidade ou falsidade, e chegado à conclusão, se tivesse ouvido falar e chegado à conclusão de que ele é falso, também não realizaria a pergunta. Né? Então perceba, o caso dele também não é como o de homens citados, John Stuart Mill e companhia. Qual é o contexto então do homem que realiza essa pergunta? É alguém que já ouviu falar do cristianismo, não está absolutamente certo quanto à sua veracidade ou falsidade e procura razões para não se dedicar a investigá-lo com toda a profundidade, com todo o coração. Ou seja, diz o Lewis, a pergunta que este homem faz, né, na verdade, é esta: será que eu preciso me preocupar com isso? Será que eu deveria me preocupar com isso? Por que não simplesmente continuar na situação em que eu estou, confortável, fazendo aquilo que eu acho que é o bem? Ou seja, este homem, na verdade, está como que pedindo permissão para continuar sendo bom sem se dedicar a investigar com toda a profundidade, com todo o seu esforço, se o cristianismo é realmente verdadeiro ou não. É basicamente isso. Então é alguém... O problema aqui, me parece, tá? Isso é muito mais um comentário meu, uma opinião minha, do que propriamente o que Lewis aborda no ensaio. O problema aqui parece muito mais um problema de coerência e sinceridade consigo mesmo do que propriamente um problema com o cristianismo como uma religião específica. Tá? O fato não é necessariamente se o cristianismo é verdadeiro ou não, mas que isso aparece para a pessoa como uma espécie de missão, como uma tarefa que ela deveria cumprir. Aquilo brilha os meus olhos em alguma medida, parece-me que há algo ali, eu deveria investigar, deveria doar todo o meu esforço para isso, pois é a minha vida inteira que está em jogo, mas eu escolho não fazê-lo. É mais ou menos o que o Lewis vai propor logo em seguida, quando ele diz o seguinte:
Este homem está em fuga. Ele está deliberadamente tentando evitar descobrir se o cristianismo é verdadeiro ou falso, pois antevê problemas intermináveis caso seja verdadeiro. Ele faz uma comparação muito engraçada, que ele fala, é como o homem que evita olhar o saldo da sua conta bancária, porque assim ele pensa que ele não vai precisar lidar com os problemas que estão ali, entendeu? E essa falta de sinceridade consigo mesmo, essa falta de coerência com este anseio que parece que nos aponta para determinados caminhos e nos faz querer investigar, querer doar todo o nosso ser para isso, né? É uma espécie de anseio que surge no nosso interior, querer descobrir a verdade a respeito de nós mesmos, das nossas circunstâncias, da vida, da nossa origem, entre outras coisas. É justamente a falta de sinceridade com isto que faz, segundo Lewis, com que o homem se rebaixe a uma posição animal. Tá? Ou seja, faz o homem menos homem. Tá? O homem é menos homem quando escolhe ignorar este anseio, quando escolhe ignorar essa tarefa que se apresenta a ele. Bom, tudo bem. Aqui finaliza a primeira parte sobre a qual eu havia falado. Agora entra a segunda parte. O Lewis não vai mais investigar o que há por detrás da pergunta, mas vai tentar respondê-la de frente, a partir da sua própria perspectiva, que é a perspectiva cristã, já que ele é cristão. E qual é a primeira resposta que o Lewis dá à pergunta? Tá? De maneira bastante direta e reta. Olha, caso o cristianismo seja verdadeiro, e é isto naquilo, e é nisto que ele acredita, tá? É evidente que a pessoa que conhece o cristianismo e a pessoa que desconhece o cristianismo não estarão igualmente bem preparadas para viver uma boa vida, né? Porque uma conhece a verdade e a outra a desconhece. E se o cristianismo for realmente verdadeiro, isso implica numa mudança de vida bastante significativa, porque o cristianismo não faz simplesmente afirmações acidentais ou afirmações menores a respeito da nossa vida, mas sim a respeito da nossa própria natureza, da nossa origem, do nosso destino. Isso evidentemente implica numa mudança de vida. Não à toa, quando uma pessoa adere ao cristianismo ou a alguma religião, se diz que aquela pessoa se converteu, ou seja, ela deixou um determinado destino para o qual ela estava indo, ela deixou aquele caminho para o qual ela estava rumando, e apontou para outro, né? Ela se converteu daquela vida usual que ela costumava ter. Isso significa um rearranjo dos valores, daquilo que se deve valorizar, daquilo que se deve fazer, daquilo que se deve priorizar, entre outras coisas. Então, essa é a primeira resposta à pergunta. Mas a segunda resposta é ainda mais interessante, porque é a partir desta resposta que o Lewis vai realocar a pergunta. E vai mostrar como ela, em contexto cristão, já não faz tanto sentido quanto parece. Tá? Por quê? Porque caso o cristianismo seja verdadeiro, a moralidade não é o fim da vida. Não que viver uma vida decente ou viver uma boa vida seja pouca coisa ou descartável. Não. Pelo contrário, Lewis vai dizer explicitamente aqui que a moralidade é indispensável. Mas o ponto é que a vida em Cristo, que nos é prometida por meio do cristianismo, a absorverá totalmente. E que diante desta vida divina que nos é oferecida, que diante desta vida nova que nos é oferecida, a moralidade ela fica como que em segundo plano. Ela é absorvida. E por quê? Porque, segundo Lewis, a fé obediente ela não nos promete um mero aperfeiçoamento da personalidade aqui e acolá. Né? Como se nós fôssemos já alguma coisa mais ou menos boa e tivéssemos de nos tornar melhores. Mas sim que nós seremos refeitos. Ou seja, a questão não é que nós somos 70% bons. E aí, quando nós nos tornarmos cristãos, nós seremos 90% bons. Tá? Não, a questão não é essa. A questão é, você não é nada bom, você é um pecador que está armado, se revoltando contra Deus. Eu gosto de usar essa imagem que o Lewis utiliza, se eu não me engano, no cristianismo puro e simples. Tá? E você precisa largar as armas e se render. E o que você terá depois disso é morte e ressurreição. Você morre da sua vida anterior para que possa viver posteriormente em Cristo. E aí eu finalizarei o raciocínio lendo um dos trechos finais do ensaio, que está no penúltimo parágrafo, que não só fechará essa questão, como também dará conta de explicar o porquê do título do ensaio, né, que não apareceu até agora, porque é o coelho, o homem e etc. Né, mas vamos lá, é esse trecho que eu separei. A moralidade é indispensável, mas a vida divina que se entrega a nós e que nos chama para ser deuses, reserva-nos algo que engolfará a moralidade. Nós seremos refeitos.
todo coelho que há em nós desaparecerá. O coelho preocupado, escrupuloso e ético, bem como o covarde e o mundano. Nós sangraremos e guincharemos à medida que punhados de pelo forem arrancados. E então, surpreendentemente, encontraremos ali embaixo algo que nunca havíamos imaginado. Um homem verdadeiro, um Deus eterno, um filho de Deus, forte, radiante, sábio, belo e envolto em alegria. E é isso, pessoal. Espero que esse estudo tenha sido útil a vocês, que tenha ajudado a compreender essa questão deste ensaio maravilhoso do C.S. Lewis, né? E se caso você tenha gostado, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, porque a gente vai abordar muitos mais ensaios do C.S. Lewis, de outros autores, resenhas de livros, de reflexões filosóficas e uma série de coisas diferentes, tá? Caso você queira se aprofundar em filosofia para além dos vídeos, eu ofereço aulas particulares de filosofia antiga, que é a minha área de especialização. Para quem não sabe, eu estudei Plotino, tá? Meu mestrado foi sobre ele, e por isso eu tive de me aprofundar em praticamente tudo que veio antes, porque quem conhece o Plotino sabe que ele é um autor muito difícil, muito profundo, muito completo, e que é a grande síntese do seu tempo, tá? Então, caso você queira estudar a filosofia antiga, eu vou deixar o meu contato na descrição desse vídeo. Além disso, também há na descrição desse vídeo tanto o link para o meu Substack, onde eu publico ensaios mensalmente, e vou começar a publicar uma coluna semanal, se não nessa semana, na próxima, mas se Deus quiser essa semana, está saindo, tá? E também o link para o meu Instagram, onde eu voltei a publicar coisas dos bastidores da minha vida de estudos, digamos assim. Então, se você se interessar por isso, sinta-se à vontade para me seguir por lá também. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!